Olá, estamos de volta com o Assim Pode, esse canal que fala com o empresário diretamente. E hoje nós temos aqui o Guilherme. Eu não vou nem me arriscar a pronunciar o seu nome. Guilherme, por favor, se apresente. É um prazer estar aqui na Associação Comercial de Mogi, o podcast Assim, e eu sou Guilherme Ditzer. Ditzer. Olha que nome diferente. Nome alemão. Alemão? Sou assessor econômico da FEComércio e hoje estou como presidente do Conselho de Turismo também da FEComércio em São Paulo. Então, é um prazer estar aqui, a gente debater esse assunto de economia e turismo, muito bacana. Ô, Guilherme, dizem que você tem o dom de diminuir, de facilitar os termos do economês para a população, para que a gente, pessoas normais, consiga entender. Conta para mim como que foi essa sua passagem, esse seu jeito moderno de falar. Eu acho que a gente vai vivendo o dia a dia e vai tentando traduzir, né? A gente tem esse conhecimento mais técnico, mas como a gente vive no dia a dia, eu pego o meu ônibus em São Paulo, eu vou ao supermercado, então eu estou vivendo de fato a realidade de todo mundo. Não sou aquele que fica no escritório só analisando de longe a situação. Então, a gente acaba entendendo de que forma um aumento de juros, a inflação, o que o PIB representa para a família brasileira. Então, eu tento traduzir já há um bom tempo e as pessoas vão entendendo cada vez mais. E o mais interessante é que chega no final de uma palestra, de uma apresentação, as pessoas vêm com esse resultado, né, com esse retorno, dizendo, olha, agora eu comecei a entender um pouquinho mais da economia. A gente ouve de inflação no jornal, a gente ouve sobre aumento de juros, mas as pessoas não têm a real dimensão de quanto isso é tão importante para as famílias. Então, essa tradução que eu consigo fazer, eu acho que tem tido resultado e é importante, porque a economia faz parte, é essencial no dia a dia das pessoas, para os gastos, para manter o equilíbrio do orçamento, para ter um planejamento, para não ter problemas financeiros no domicílio. Interessante. Agora, como que você chegou, né, a ser o assessor da Federação do Comércio, porque você fala com as maiores empresas do estado de São Paulo, eu acredito. Como que é isso para você? Até quantos anos você tem? Eu estou quase entrando no ENTA, agora, na fase do ENTA, né? Esse ano eu completo 40 anos e já estou há 17 anos na Federação do Comércio de São Paulo. 17 lá anos. Em 2008 e eu digo que eu sou o Severino da FEComércio, né? Então, eu já atuei em tantas áreas lá internas de demanda, na economia, né, de pesquisa de mercado, de análise de conjuntura, agora no turismo, em outros conselhos que a Casa teve ao longo desse tempo todo, conselho de energia, de assuntos universitários. Então, o interessante é que, eu acho que até mesmo uma dica, né, para os empresários, para os estudantes que estão nos assistindo, é estar aberto ao conhecimento, a conhecer algo novo, buscar ali ampliar o seu conhecimento, porque isso vai agregando. Por mais que possa ser diferente, possa parecer a princípio que não possa agregar no seu trabalho, mas certamente em algum momento vai fazer alguma diferença. Então, acho que são 17 anos de uma construção importante de conteúdo econômico e essa tradução, né? E fazer com que o empresário tenha esse conhecimento, esse conteúdo na palma da mão para tomar suas decisões, entender o que o PIB está acontecendo, o que está acontecendo com a economia brasileira, de que forma eu posso planejar nos meus negócios. Eu acho que é interessante essa construção que a gente tem aí na história da federação. Quando você fala a questão do planejamento, eu queria que você aproveitasse e falasse para a gente esse momento onde o nosso juros está 14,75 e uma expectativa de chegar nos 15. O que isso reflete para a nossa população no dia a dia e principalmente para os proprietários das empresas? Como que isso vai mexer no orçamento? Aumento de juros encarece o crédito. Encarece o crédito no cartão de crédito, no cheque especial, nos carnês. À medida que a família vai lá e compra uma geladeira, um fogão, ela vai abrir um carnê naquela lojinha, ela vai pagar mais caro no produto. Por mais que tenha ali o anúncio de 6 vezes sem juros, 10 vezes sem juros, o custo financeiro dessa operação está embutido no preço. Então, vai ficar cada vez mais caro a compra de uma geladeira, de um carro e até mesmo um financiamento imobiliário. Pelo lado do empresário, na hora que você precisa antecipar um recebível, antecipar uma fatura de cartão, contrair um crédito para capital de giro para mais de um ano, tudo isso também vai encarecer. E se isso encarece nessa ponta, vai chegar ao consumidor. Qual que é a ideia da taxa de juros? Para quem não entende a Selic, que é a nossa taxa referencial de juros. O aumento da Selic faz com que
fique mais atrativo para as pessoas e para as empresas tirarem seu dinheiro da produção, de contratação, de abastecer seus estoques, de comprar insumos e assim por diante, máquinas e equipamentos, para colocar no lado financeiro, para deixar no banco rendendo mais. Então, vamos lá. A Selic alta, ela estimula eu não investir no meu negócio. Não investir no seu negócio e deixar o seu dinheiro parado no banco, ou seja, não vai contratar, não vai investir. E por que isso? Qual que é a ideia de você deixar o dinheiro no banco? Eu reduzi essa demanda. Se eu compro menos máquinas e equipamentos, se eu compro menos insumos para o meu estoque, se eu contrato menos, eu tiro dinheiro de circulação. Se eu tiro dinheiro de circulação, menos gente indo ao supermercado, na farmácia, o que acontece com os preços? Tendem a cair. Então, a gente está vendo um cenário de uma inflação de 5,5%, quando a gente fala no acumulado em 12 meses, no último ano, por exemplo, o Banco Central, que é o guardião da moeda, ele precisa colocar essa inflação abaixo de 4,5%. Abaixo de 4,5%. Como que ele faz isso? Exatamente tirando dinheiro da produção e colocando no sistema financeiro, que fica mais atrativo. Você tira o dinheiro de circulação, de mercado, e para trazer uma inflação mais baixa. Isso é fácil? Não é fácil, é custoso. Infelizmente, o Brasil vive um processo histórico de inflação, né? E aí são vários motivos que a gente pode até abordar aqui, mas essa preocupação, aumento de juros no Brasil, acaba você tendo esse aumento da inflação, aumento de juros para conter a inflação. Depois a inflação cai, você reduz a taxa de juros para fazer o efeito contrário. Eu tiro o dinheiro do banco, coloco na produção e estimulo mais a economia. O Brasil, infelizmente, você não tem tanto investimento na produção, então fica esse negócio. Quando aumenta muito a demanda, a nossa oferta é limitada, aí impacta preço. Aí depois a gente aumenta juros, impacta o comércio, o serviço e tudo mais. É um ciclo que a gente tem um certo problema no Brasil que a gente precisa enfrentar. Olha, tudo bem, é uma política, mas toda vez que um empresário, ou mesmo as pessoas comuns, começam a deixar o dinheiro no banco, o giro no mercado cai, né? Os empregos diminuem e, com isso, muita gente acaba desempregada. Não vai provocar também uma certa inflação, um certo desconforto na população, isso? Provoca, certamente. Você está acelerando com o freio de mão puxado. Isso tem um efeito no dia a dia das empresas e das pessoas também, das famílias, porque vai haver um desligamento maior dos funcionários, porque se eu for vender menos, eu não vou precisar daquela quantidade de colaboradores para a minha loja, para atender os clientes. Então, há um efeito negativo. Você tenta frear a economia para trazer essa inflação para baixo, né? O problema é que a gente está no Brasil, numa situação hoje, a gente está aqui em maio de 2025, em que o governo ele gasta muito mais do que ele arrecada, esse é um ponto aumenta importante. a dívida, ele fica jogando dinheiro na economia e o Banco Central fica tirando. É um enxuga-gelo, porque de um lado você estimula fiscalmente, ou seja, coloca mais dinheiro em circulação, e aí certamente tem um impacto na inflação, e por outro tem o Banco Central aumentando os juros, tirando exatamente esse dinheiro de circulação. Fica um efeito de enxuga-gelo, o Brasil cresce menos e vai ter impacto para as empresas e para os consumidores. Olha, então, quer dizer, o governo acaba gastando exageradamente, ele tem um déficit de investimento, e o próprio dinheiro que ele está colocando, o Banco Central estimula a saída da circulação, ou seja, ninguém ganha de verdade, né? Não. Todo mundo sai perdendo. E aí todo mundo sai perdendo nessa história, não tenha dúvida, né? E o problema na verdade, a questão a solução é simples, né? Se o governo simplesmente falasse, olha, vamos controlar as contas públicas, a dívida não vai crescer tanto quanto a gente está programando aqui, já está indo a 80% do nosso produto interno bruto, estava em 70% a questão de um ano atrás. Então, esse aumento da dívida pública faz com que eu tenha que financiar, né? Como qualquer consumidor, qualquer empresário, se eu tenho uma dívida no banco, se eu estou endividado, inadimplente, com conta em atraso, meu juro vai ser maior. Então, se o Brasil começa a se endividar mais, o aumento da dívida, quem está financiando essa dívida vai exigir os juros mais elevados, né? Então, é o que a gente está vendo, está 14,75. Então, se o governo descontrolar, pode ser que haja aí um custo maior para financiar essa dívida. Então, a gente perde por todos os lados, né? O governo gastando mais, mas também está pagando mais por essa dívida,
para quem está financiando. E isso perde a produção, porque esse dinheiro poderia estar sendo estimulado na compra no comércio, nos mercados abastecendo estoque, nas farmácias, no veículo, enfim, em todos os segmentos do varejo, por exemplo. Então, a gente vê que é um cenário que a gente está vendo positivo, os bons números no momento, mas a gente vai pagar um preço. Se vai ser ano que vem, se vai ser 2027, é muito incerto ainda, mas a gente vai pagar um preço por essas atitudes que eu digo equivocadas de política fiscal, de excesso, de aumento da dívida que nós temos. E por esse gancho, você acha que a nossa economia hoje ela é refém de projeto de partidos este ou aquele que acabam criando subterfúgios para se manter no poder? A gente tem um sério problema político, né? E não é de hoje, é histórico. A gente vê aqui as questões das emendas, que é um valor muito grande, né, que o Congresso conseguiu ao longo dos últimos anos. E o orçamento do governo federal ele é muito pequeno, o livre para ele gastar, para ele jogar de um lado para o outro, porque o resto é rígido. Né? Ele não consegue movimentar, porque já está ali, já consolidado, a pagamento das pessoas, é um tipo de financiamento que já está já precificado anteriormente. Então, a margem para o governo mexer no orçamento ela é muito pequena. E aí nós temos, né, todo o efeito de políticas. Né? A gente vê os empresários sempre, né, indo a Brasília também buscar algum tipo de ajuda nesse sentido, porque a carga tributária ela é muito elevada no Brasil. A nossa carga é muito alta. Nossa carga tributária, 35% do PIB, que é a nossa carga tributária, a questão nos anos 80 era 25%, quer dizer, aumentou 10 pontos percentuais e nosso investimento naquela época era de 5% do PIB, hoje é 1%. Então, a gente aumentou o tamanho do Estado e reduzimos a capacidade de investimento, ou seja, trouxe mais ineficiência. Por isso que também é uma bandeira da FEComércio, da reforma administrativa, para a gente mudar algumas formas de trabalhar a máquina pública, de trazer mais eficiência, com métricas, para trazer mais eficiência. Vai trazer melhoria para o empresário e para os consumidores. Mas há uma guerra política, sempre, né, do executivo com o legislativo. Às vezes o legislativo aprova uma determinada lei que aumenta algum tipo de gasto e vem o judiciário também inibe essa ação. Então, é um jogo difícil, né, que traz muita insegurança jurídica. O empresário que está nos assistindo sabe disso, da insegurança jurídica que é esse país. As regras vão mudando ao longo do tempo. A gente acabamos de ver aqui, desculpa até me alongar, mas a questão do IOF, por exemplo. O governo foi lá e quis aumentar o IOF, aí veio o mercado e colocou, não, isso aqui está errado, o governo já ultrapassou essa capacidade contributiva, né? Quer dizer, de aumentar imposto para a população pagar. Então, a gente está chegando num momento que a gente precisa, de fato, ter essas vozes também do empresário para inibir essas forças políticas que sempre querem trazer um peso maior para o empresário. Na verdade, a gente tinha que seguir no sentido contrário, né? De reduzir esse peso, essa carga toda dos governos, né, no cangote que a gente diz dos empresários, para eles serem livres, mais livres com o seu orçamento, para reduzir o pagamento de juros. Eu vou contratar mais pessoas, eu vou investir no meu estoque, eu vou investir no meu espaço, eu vou dobrar meu espaço. Então, são várias formas que a gente vê que o empresário gasta muito tempo em pagamento de descobrindo como pagar imposto. A equipe, às vezes, em muitos casos, paga-se mais na equipe tributária do que numa equipe de marketing, por exemplo, de um desenvolvimento de um novo produto. Então, essas ineficiências que a gente tem que mudar de forma gradativa no Brasil. E aproveitando o gancho, por exemplo, o Mojimirim agora tem um movimento aí do SAI, que é o Serviço Autônomo de Esgoto, para aumentar as taxas. E é um aumento assim relativamente alto. E o comércio em si ele já paga dobrado em relação aos outros. E a gente gostaria que eles sentissem um pouco que o comércio está muito apertado atualmente. Então, não é hora de aumentar, é hora de reduzir, de começar a absorver alguma coisa para que as empresas sobrevivam. Mas nem toda empresa é Casas Bahia. Exatamente. Magazine Luiza. 90% das empresas são pequenas e médias, que estão ali suando no dia a dia para poder pagar o salário das pessoas. Né? E a gente tem um problema de mão de obra, de rotatividade, de todos os custos, de burocracia. Quer dizer, a gente tem que tomar como exemplo o pequeno e médio, que é a realidade do Brasil, que está na dificuldade de pagar o aluguel,
tem um problema de energia, queima lá o refrigerador, tem que trocar, ou tem que alugar um gerador, um custo a mais, porque a empresa não conseguiu resolver, fica uma semana o gerador lá, gastando diesel, etc. E o custo, para quem que fica? Então, a gente, de fato, precisa entender que a realidade do Brasil, do empresário, sobretudo do comércio, ela é extremamente difícil, é matar um leão por dia. Entrar no comércio, em alguns segmentos, é até mais, mas, na média, eu acho que é matar um leão por dia. Os empresários são muito valentes aqui no Brasil. Puxa, obrigado. É uma boa colocação. E, olha, o endividamento fiscal do país preocupa? Preocupa, como a gente comentou, né, ele estava em 70% do PIB, está indo a 80%. Quando você se endivida, você prejudica muito a nossa economia, né? Você traz uma desconfiança muito grande dos investidores. O nosso câmbio, por exemplo, pode depreciar, né, por conta dessa fuga de capital. Se eu estou com um país, está se endividando demais, eu falar, olha, aquele país ali está trazendo algum risco, então não vou investir nesse país. Então, a gente teria que estar no sentido contrário. Vamos colocar no mundo, numa perspectiva mais global. Os Estados Unidos, lá colocando as suas restrições de tarifaço. A China, sim, aquela capacidade que tinha de investimento. Qual outra grande economia, com tamanho de milhões, centenas de milhões de pessoas, com PIB grande, com democracia, com sistema judiciário que funciona, com a capacidade de consumo, qual outro país do mundo que tem? A Índia, você tem 1 bilhão e tanto, mas tem todos os problemas sociais, tem problema de jurídico e etc., de institucional lá. Na Rússia, nós temos uma economia também que é complicada pela liderança. África do Sul, dos BRICS, muito pequena, né, em relação ao Brasil. Verdade. Então, o Brasil seria o centro do mundo para investimento. Imagina quem está em casa circulando dinheiro pelo mundo, e o Brasil poderia estar aqui, só recebendo esses recursos. Se colocasse uma regra clara, se botasse uma previsibilidade, falasse assim, vamos manter a dívida pública controlada, vamos colocar um superávit fiscal, ou seja, eu vou gastar somente aquilo que eu arrecado, ou vou gerar uma sobrinha para poder reduzir a minha dívida. Eu reduziria juros, o câmbio brasileiro reduziria, isso ajudaria as importações mais baratas, o preço da soja, do milho, que são cotados no mercado internacional em dólar, seria mais barato para o consumidor. A gente está passando por um momento de uma oportunidade gigantesca no Brasil. E, mais uma vez, o Brasil não se cansa de perder oportunidades. Vamos perder mais uma, tivemos no boom de 2000 várias oportunidades, conseguimos melhorar, mas diante do que o mundo cresceu, nós crescemos abaixo. Então, nas oportunidades que a gente teve na história, a gente perdeu, a gente não consegue mudar de patamar. O Chile mudou, a China mudou de patamar, a Coreia do Sul com a educação mudou de patamar, várias outras nações conseguiram mudar. O Brasil, infelizmente, continuamos na mesmice, infelizmente. Puxa, é triste começar a entender e perceber isso. Agora, por favor, dá uma dica para os pequenos, né, pequenos empresários, para as pessoas comuns, como que elas podem acompanhar esse dia a dia dessas ações, dessas variações, o que elas podem estar fazendo para que, no dia a dia, ela consiga perceber um pouco mais e ficar preparado para os momentos que virão? Eu acho que dados econômicos você precisa ter na palma da sua mão, ou pelo menos acompanhar quem entenda do negócio. Nós, da FEComércio, temos várias pesquisas e análises, cartas de conjuntura, que todos os empresários podem ter acesso através do nosso portal, em parceria também com o sindicato aqui de Mojimirim, com as informações, sendo um interlocutor com a FEComércio, numa demanda de alguma informação, mas temos informações sobre vendas do comércio, confiança do consumidor, endividamento e inadimplência das famílias, sobre turismo, entre outras formas de informações que o empresário pode montar o seu cenário. Pode ser que mude daqui para frente? Pode, mas se você tiver o máximo de informações na palma da sua mão, a tendência é que você acerte. O pior é quando você não tem as informações e fica no achismo. Eu acho que vai crescer por isso. Aconteceu algo recente interessante. Quando aumentou o preço da carne, as pessoas falaram, mas agora as pessoas vão deixar de comprar porque elas estão endividadas, inadimplentes e etc. Só que na hora que você olha o dado de inadimplência, ela ficou praticamente estável. Não mudou. Por conta do mercado de trabalho muito aquecido. Então, por mais que tenha havido uma inflação um pouco mais alta no final do ano passado, início desse ano,
não impactou tanto a inadimplência por conta de um mercado de trabalho muito aquecido, a renda cresceu acima da inflação, o que trouxe esses recursos para a economia. Então, o ganho do comércio foi muito grande no ano passado, está sendo importante este ano. Então, essas informações, e não ficar somente, eu acho que as pessoas estão sem dinheiro, não. Nunca houve tanto dinheiro em posse da população como estamos tendo agora. Nunca houve, isso é dado do IBGE, nunca houve tantos recursos disponíveis para as famílias. E a gente está vendo o resultado no comércio, no setor de serviço e turismo. Então, há um certo pessimismo em algum grau que não deve ser levado diretamente para o seu negócio e você tem que observar os números. Eles dizem, de fato, será que aquela inflação da carne e do café impactou naquele momento? Pode impactar em algum momento, mas naquele não. Então, se você tiver uma informação errada, você pode tomar a decisão, olha, eu não vou colocar tanto produto no meu estoque aqui, eu vou reduzir. E o comércio vendendo ali, então eu vou perder minha participação de mercado. Então, se você acompanha os dados que nós temos na FEComércio, divulgação de dados do IBGE, e nós fazemos análise com essas informações também, eu acho que traz cada vez mais uma visão mais ampla e mais assertiva dos negócios. Pode ser que possa dar errado? Certamente, porque é normal o empresário ter algum tipo de problema ao longo do seu caminho, mas quando você tem mais informações, a tendência é que você consiga construir um cenário mais produtivo, mais eficiente. Olha que interessante. E aproveitando que você falou do turismo, e você é um especialista da Federação de Turismo, qual que é a dica que você dá, por exemplo, para Mojimirim, que é uma cidade que emite? Ela tem essa intenção turística, a gente está evoluindo aos poucos, mas como que o interior pode se beneficiar do turismo? São várias formas, né? Porque o turismo no estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, representa praticamente 1/3 do turismo nacional. 1/3? E tudo que se fatura no turismo, 1/3 está aqui no estado de São Paulo. Nossa, é bastante. Então, nós temos uma população de 44 milhões de pessoas aqui que tem um poder de compra muito forte e que vai demandar aqui de Mogi, de Campinas, da capital, ou do Circuito das Águas. A lá Olímpia está crescendo bastante agora, possivelmente com o novo aeroporto. Enfim, os parques temáticos estão sendo construídos também aqui no interior do estado. Então, é cativar. Qual é o nosso produto? O mais importante é você entender qual é a nossa dinâmica da região. É um turismo de negócio, é um turismo de passagem, porque muitas regiões do estado é a pessoa que vai dormir ali para poder seguir viagem, diante do tamanho do nosso estado. Então, se é esse turista, o que eu posso oferecer para ele? Posso combinar com bares, restaurantes, algum passeio por um dia, ou juntar a família para fazer algum tipo de programação, ou é um turismo religioso, ou é um turismo de saúde, que eu possa fazer uma cidade dormitório para algum atendimento que a pessoa vai fazer. Então, eu acho que o mais importante é entender o perfil. E para entender esse perfil, a gente precisa de pesquisa, entender nos hotéis, atendendo os taxistas, entendendo de que forma esse turista está chegando na cidade, para sim fazer um produto que possa caber ali nessa demanda. E, a partir disso, você pode criar novas intenções, sabendo a localização que é perto da capital, né? Tem muitas regiões a 1 a 2 horas da capital, para a família. A família não quer ir mais para Fortaleza, de repente está muito caro gastar com passagem para 4 pessoas, para Fortaleza, para Salvador, ou ir lá para Gramado. Para Gramado você vai sair pelo menos R$1.000 com 4 pessoas para jantar com alguém. É verdade. Então é muito caro. Às vezes a família precisa aqui um hotel fazenda, um hotel com alguma recreação, para atrair essas pessoas perto da cidade de São Paulo, que vão ficar aqui um final de semana, um feriado, agora que temos Corpus Christi. As pessoas querem sair de São Paulo, né? Então, tem um público muito grande, mas a gente precisa entender qual é esse perfil. E de que forma eu consigo fazer investimento, juntar o trade, que a gente chama aqui, da hotelaria, de transporte, do rodoviário, de que forma eu consigo agregar essas pessoas, esses turistas aqui na minha cidade, porque o turismo é economia verde, ele é baixa emissão de carbono, ele tem uma cadeia muito transversal, ele atravessa o comércio, o setor de serviço, ele agita mais de 570 atividades na economia. Poxa. Então, isso tem uma representatividade. Eu acho que os gestores públicos precisam olhar com bastante carinho, mas precisa de dados e entender o perfil. Porque, novamente, a gente pensar em achismo, eu acho que esse turista vai vir aqui para isso. Isso aqui não existe, porque pode ter investimento público, inclusive, e não dá certo. Precisa ter um planejamento aqui de longo prazo. Eu costumo falar assim, tudo aquilo que eu acho, eu preciso devolver, porque não é meu. Então, eu preciso realmente ter certeza daquilo que eu faço, daquilo que nós vamos fazer, certo? Certo. Ó,
Estive aqui com o Guilherme, gente boa, entende tudo. Guilherme, você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos assistentes, para o pessoal que está vendo nosso podcast? A mensagem que eu sempre tenho deixado quando eu faço as apresentações: os desafios estão colocados na frente, aumento de juros, uma inflação, mas o comércio ele é resiliente, o empresário é resiliente. A história do Brasil mostrou isso. Em momentos de dificuldade, o comércio sempre esteve presente e o comércio superou os grandes desafios. Não vai ser agora com uma taxa de juros a 14,75 que o comércio vai deixar cair a bola. Não vai ser com uma inflação de 5,5 que o comércio vai deixar cair a bola. A gente é flexível, vamos mudar a situação em algum momento. Então é importante que eu olhe com otimismo. Eu gosto de olhar com otimismo. Temos desafios? Temos, mas vamos enfrentar com otimismo. Eu acho que o comércio ainda está vendendo bem, está com resultados positivos e a gente vai ver ainda um caminho próspero para o comércio, por mais que haja desafios pela frente. Muito obrigado. Estive aqui com o Guilherme, uma pessoa importante na Federação do Comércio, importante para nos deixar com números, porque, gente, números não mentem. Os números estão aí. A partir do momento que você segue eles, a tendência é que você acerte. Então, fique com a gente, assiste sempre o nosso podcast, faça a observação no sininho aí para você saber quando teremos novas grandes apresentações como essa. Fique com Deus.